O que que eu quero falar para vocês, todos os meus alunos? A questão da figura de linguagem. Deixa eu só colocar um pouquinho longe aqui. Aí você consegue me ver direitinho? Consigo. Certo. Então o que que eu quero passar para vocês são os conceitos de como é que o surdo entende, como é que é a vida do surdo em questão a figura de linguagem, sabe? Umas coisas assim nesse sentido. Deixa eu ver se eu abrir aqui. Então, como você já tem uma base de sinais, você vai ver os sinais também na forma literal e também como que eu vou conseguir passar esse pensamento que é figurativo para os surdos, que é a parte mais complicada da questão da Libras, né? A questão da língua, qualquer língua. Inglês, então quando eu vou interpretar uma figura de linguagem no inglês, eu tenho que entender, olha só que coisa. Eu tenho que entender como que o americano vê aquela língua, aquela figura de linguagem, e achar uma equivalente aqui no português. Você viu como que é interessante? É ao contrário, eu não tento explicar, olha só gente, isso aqui eu não tento explicar a minha figura de linguagem, eu procuro entender qual é o equivalente na língua dele. E muitas vezes o que nós estamos fazendo é tentando pegar a nossa figura de linguagem e explicar para o surdo, fazer com que o surdo entenda. Então, o português é diferente de Libras, nós temos que entender isso. Quando eu cheguei a essa conclusão, hoje eu falei assim, gente, vou postar o vídeo, vou falar desse assunto, talvez vai entrar gente embaixo metendo pau, falando, não, tá tudo errado, nada disso. Mas eu tenho 45 anos de experiência com surdos, tenho minha formação. Quando você tem uma formação, você pode falar besteira, que depois você fala, eu tenho formação para falar besteira, entendeu? Você ganha formação para você poder falar besteira, senão não tem graça. Então, eu vou falar, e eu quero que as pessoas discutam sobre isso, até porque o que eu já falei tem lógica. Por exemplo, eu pego a cultura americana e eu vejo uma expressão idiomática, uma figura de linguagem, eu entendo o que eles querem dizer, e eu trago para o português algo equivalente. Eu não tento explicar, porque quando eu for explicar, não vai fazer sentido. Até porque às vezes nunca vai fazer sentido. Mesmo que eu explique para ele, não vai fazer sentido. Eu já tentei explicar para por exemplo assim, tem coisa tranquila como que você vai explicar o porquê por exemplo, de um som. Eu estava vendo aqui, interessante, que o rapaz, tem um deles que fala, até as onomatopeias, o que são as onomatopeias? As onomatopeias são sons. Por exemplo, assim, quando você vai pegar, quando você vai pegar isso aqui, né? Você vai, opa! Aí fala assim, opa, né? Então eu vou colocar aqui. Então o americano vai, whoops! Até o som é diferente, né? Você vai, por exemplo, assim, quando você, por exemplo, você vai tomar alguma coisa assim, tá calor, né? Você fala assim, ufa, né? Tava calor, fala, ufa, e fala, ufa. Ok, agora o gringo ele pega assim, diferente, né? Diferente. Então, eu quero trazer essas coisas assim, porque, assim, gente, vamos trabalhar as figuras de linguagem, tem o português, tem a figura de linguagem, e os surdos, dentro da comunidade deles, também tem um jeito deles de fazer os seus abstratos, né? Seus subjetivos. Eles também tem um jeito deles, dos subjetivos. Você tá entendendo? Então, é isso que eu vou concentrar agora e fazer. Porque eu estou vendo que não vai funcionar. Então, eu estou usando aqui uma figura de linguagem em Libras, aula acessível em Libras e português, que é a Libras Vale. Está aqui, faz 4 anos atrás, eu estou usando o vídeo de 4 anos atrás. Mas eu quero abrir uma latinha de minhoca, como dizia meu professor de filosofia. Eu quero abrir uma latinha de minhoca, porque nós estamos fazendo uma questão, nós estamos deturpando a cultura surda, estamos sim deturpando a cultura surda, e muitas das crianças surdas que estão nascendo hoje, eles não carregam a cultura, muitas das culturas têm sido suprimidas, abafadas e tal, entendeu? Então, tá aí, nós vamos
eu costumo... É interessante, eu vou falar um negócio aqui, eu tô gravando, viu? Mas eu vou falar um negócio que é interessante. Às vezes, quando eu tô conversando com o surdo, eu falo assim, os ouvintes, sabe? Os ouvintes, sabe? Aí o surdo fica pensando assim, mas o Camilo, ele também é ouvinte, mas por que ele fala os ouvintes? Eu aprendi isso no inglês, eu falo inglês também há muito tempo, e eu costumava dizer assim, lá eles dizem assim, eles falam assim. Um certo dia, eu fiquei pensando assim, eu encontrei duas surdas que tinham 18 anos na época, 18 anos, e o pai dela falou, eu conheço o Camilo desde 1982, ele era meu intérprete, daí uma olhou para o outro e falou assim, oh, he speaks English more year than we do. Ele fala inglês mais anos do que nós duas juntas até, né? As duas. Aí eu fiquei pensando, falei assim, então eu tenho propriedade com a língua deles, embora que eu não sou americano, mas pelo tempo, pela imersão na comunidade, enfim. Aí eu fiquei pensando, a mesma coisa com o surdo, eu tenho reflexo do surdo, eu sei como é que o surdo pensa, como é que eles montam, como é que é a estrutura, né, do raciocínio do surdo. Então eu decidi fazer isso, trabalhar as figuras de linguagens, mas do lado, de lá para cá, não daqui do português para lá, entendeu? Estou dando uma prévia assim, para você entender, até porque depois eu vou postar esse vídeo. Então nós temos as figuras de linguagem. Por que não funciona muito bem? Porque nós temos figuras de linguagem, que é a figura do pensamento. Você lembra que eu falei que o pensamento do surdo é diferente do nosso? A forma da construção do pensamento do surdo é diferente do nosso. A língua psicomotora, gesto visual sequencial. Já começa aí já a coisa que não vai dar certo. Segundo, figuras de palavras e semânticas. Nós pensamos palavras, mas o surdo não pensa palavras. Ele pensa em sinais. Ele dorme, quando ele dorme lá, ele vai ver, ele pensa, ele visualiza. Então vamos lá. Figuras de construção. Isso aqui, então, é o O também, né? A figura de construção. Por quê? Psicomotora, toda motriz, né? Gesto visual é uma língua que ela é baseada na dinâmica de sinais e gestos que tem o seu significado. E quarto, as figuras de som. Figuras de som. Piorou, figuras de som. O cara não ouve, como é que nós temos figuras de som? Então, no vídeo que você vai assistir, que eu fiz anteriormente, eu falo, né, que tem algumas coisas que não vai fazer sentido para os surdos, como uma música, ou falar, por exemplo, a língua do P. Pevô, PC, Pevai, Pepá, Perá, Pecá, Pesá. Para o surdo não faz sentido você falar assim, porque ele vai tentar ler os seus lábios e ver o povo. Ele está tentando falar o português, aí você vem com a língua do P. Aí vem com a língua do I, outro vem com a língua do F, e assim fala assim, rapaz. E alguma coisa como o fanho, né? O fanho falou assim com ar, né? Eu, cara, como é que é o fanho? Como é que eu. Entendeu? Ou o gago. Certo? Você gostaria de trocar, cara, não vai fazer sentido. Então nós temos figuras de som, como a sonância, a aliteração e a onomatopeias, que são os sons produzidos pelos animais, pelas árvores, né? Quando ele está contando uma história, fala assim, e o vento zunia aos ouvidos. Zunir, o que é zunir? Então, se um cara nunca zuniu, você já viu a legenda embaixo, né? Fala assim, folhas esmiuçando. Aí eu falo, aí aparece escrito, gente, olha só, folhas esmiuçando. Depois aparece, porta rangendo. Eu não sei, tá lá na legenda, porta rangendo. Eu fico pensando, para quem será que eles estão dando essa informação que a porta está rangendo? Será que é pro surdo? Você vê como é que é louco o negócio? Sim. O surdo lê lá a porta rangendo e fala assim, a porta está rangendo. Não tinha parado para pensar nisso, professor. Não, isso que eu tô falando pra você, quero trazer esses negócios assim, folhas esmiuçando, a porta rangendo, certo? Indo. Pneu cantando, o pneu do carro tá cantando, o cara pensa que canta igual a gente, né? Lady Laura,
Me leve pra casa, leia. A criança cantando o quê? E outra coisa que nós temos que entender, ainda falando sobre onomatopeia, quando eu falo de cá pra lá e de lá pra cá, é que o surdo, ele, você conversa. Você tem cachorro? Não. Ou gato? Você tem um cachorro, gato. Faz conta que isso aqui é o seu cachorrinho. Tá o cachorrinho. Ah, tadinho, você tá com fio, tá fiozinho. Vem aqui, deixa eu colocar você aqui. Tá. Aí o surdo vê que você tá falando com o cachorro. Pior não é você falar com o cachorro, pior é o cachorro. Uau, 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 uau. Fala, fica aí, viu? Eu já vou pegar você. Calma só, vou lá na cozinha e já volto. Vai, 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 vai. Aí o surdo vê aquele diálogo, ele fala assim, mas rapaz, o que o cão tá falando pro homem? E o homem tá falando, ele não tá falando nada, o cão tá falando uau, 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 uau. Ele não tá falando nada. O cão não fala. Mas pro surdo que tá olhando, você fala e o cão responde. Acho que a gente tá, ó. Na cabeça dele tá tendo uma conversa de gente grande ali, entendeu? Uma conversa de adultos. Conversas de latidos. Conversa de cadelos. Dois cadelos conversando, só pode ser. Entendeu? Eu vou colocar aqui porque tá acabando minha bateria. Eu vou ter que colocar aqui, senão a aula vai ficar no meio do caminho. Pera aí. Vou colocar aqui, carregar meu celular, senão essa aula vai babar. Olha só, a aula vai babar. Você entendeu o que quer dizer a aula vai babar, né? Eu entendi. Agora imagina se eu falar pro surdo que a aula vai babar, né? Até porque babar, deixa eu colocar aqui. Até porque babar pro surdo, você viu como que interessante? Babar pode ter dois sentidos. A aula vai babar, como a gente fala, e nós temos babar também de coisa boa, né? Você fala assim, comi um negócio, fiquei com baba na boca. Fiquei com a baba na boca. Gente, eu não estou querendo me orgulhar não, mas nós vamos espero fazer um bom trabalho aí na questão de linguística, certo? Para todo mundo que está frequentando aí, porque minhas bielas já estão batendo uma com a outra e eu vejo a necessidade de nós fazermos isso. Eu estou usando esse texto para você do Libras Vale, nem sei o que é isso aqui, não sei se vão querer cobrar de mim, vou processar, não sei, mas estou usando aqui porque eu acho esse material muito bom mesmo. Temos vários materiais, certo? Então eles trazem material da acessível. Aqui eles colocam assim, figuras de linguagem em Libras, aula acessível em Libras e português. Eles não estão trabalhando com a forma que o surdo raciocina. Eles só estão colocando o que significa as figuras de linguagem em português. Entendeu a diferença? Não tem nada vamos dizer assim, de raciocínio da questão do surdo, da cultura surda, ou da morfologia. Agora, morfologia é a palavra, né? Mas vamos exemplo da gestologia, não posso falar gestologia, mas fica aí, uma forma de pensar. Morfo quer dizer palavra. Então, morfologia não vai fazer muito sentido. Então, é a figura do pensamento. A figura do pensamento. E nós vamos aprender os nomes de alguns sinais e o que eles significam. E como que nós vamos montar a interpretação para o surdo. A Bíblia, inclusive, tem muitas figuras de linguagem. A mais conhecida é a parábola. Né? A Bíblia tem muita parábola, conta história. E muitas vezes, nem tem aqui parábola, deixa eu colocar. Nem tem que classe que entra a parábola. Professor, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Perguntando aqui. O livro Dicionário de Libras, ele ensina. Eu quero entender o que é dicionário em Libras. O que vai mudar para nós? Fictícia, deixa eu colocar. Fictícia. O dicionário? É. Não, o dicionário é onde você tem a explicação, o sinônimo, o antônimo de uma palavra. Então você aprende calor. Qual que é o antônimo? Frio. Né? Você tem suave, duro. Então o dicionário vai te trazer a explicação
dos sinais, certo? O antônimo e o sinônimo e também a derivação e o sentido de algumas palavras. Então, o dicionário é o seu amigo também, certo? O dicionário é o seu amigo, é o nosso amigo, né? O dicionário é o nosso amigo. Então, as figuras de linguagem são construídas através da força do pensamento. A linguagem ela é produzida através da força do pensamento. A figura de linguagem ela só faz sentido quando você está familiarizado com vou dizer assim, com a sua familiarizado com o seu significado, entendeu? Certo. Se você não há uma compreensão do significado, aquela figura de linguagem não vai fazer sentido. Que nem vou dar um exemplo. O português ele muda muito. Eu vou falar português, mas a língua ela muda muito. Além da figura de linguagem, nós temos as modificações do sentido de alguns pensamentos. Que nem vou dar exemplo. Deixa eu dar exemplo que eu estou falando. Você fala assim, corre do burro quando foge. O que é isso aqui? Corre do burro quando foge. A ideia era essa, né? Que o cara falou assim, rapaz, o fulano chegou lá na cidade como que corre do burro quando foge. O que quer dizer? Ele chegou apressadamente dentro da cidade. Porque ele está correndo do burro quando foge. Imagina só um burro que estava preso em alguma coisa, em algum lugar. E você já viu um animal quando ele está preso, como você solta ele? Até aquela pessoa que solta ele não quer saber se você que soltou ele, você que salvou ele. Ele sai dando coice e sai porque ele... Então, corre do burro quando foge virou cor de burro quando foge. Aí eu falo assim, rapaz, que cor que é essa aqui? Não sei. Isso aqui é cor de burro quando foge. Não tem nada a ver. Você viu como que mudou o sentido? Né? A expressão também que eu uso muito aqui. Um exemplo. Sabe quando a pessoa é sempre aquela pessoa assustada, eu brinco com as minhas crianças assim, nossa, parece filho de pai assustado. O que o surdo vai entender? Então, exatamente. Por quê? É aquela questão, tem que ter o conhecimento do que você está falando e tem que ter uma explicação lógica para que faça sentido. Uma explicação lógica. Se não faz sentido, a pessoa fala, cor de burro quando foge, daí todo mundo fica pensando, mas cor de burro? Que cor que tem um burro quando... Mas que cor que tem um burro quando foge? Não faz sentido. Não faz sentido. Certo? Que nem... Às vezes a pessoa fala assim, o dia da caça e o dia do caçador. O que é o dia da caça e o dia do caçador? Um dia a caça vem e pega você. Um dia a caça vence e a outra o caçador que vence, exatamente, né? Exatamente. Então você vai trabalhar em cima disso. E o poeta, ele é livre. Vamos lá falar. Por isso que as figuras de linguagem, elas precisam tomar cuidado, porque às vezes nem nós entendemos as figuras de linguagem. Sabia disso? Que muitas coisas que a gente aceita e a gente repassa, mas a gente não entendeu também? Eu descobri isso aí, estava trabalhando com algumas músicas. Eu perguntava para molecada, né, que canta essas músicas, o que quer dizer essa música? Eu não sei, também não sei. A gente canta, a gente canta, mas a gente não sabe o que é, não. Certo? Que nem vou dar um exemplo, uma música, né? Deixa eu ver um exemplo aqui. O cara fala assim, eu já não consigo mais viver dentro de mim, por exemplo. Como assim a pessoa não consegue viver dentro dela? Ela está dentro dela e não consegue viver dentro dela, tem que sair. Na verdade, a ideia de você estar meio confuso, tá meio... confuso. Aquela coisa toda, né? E o Djavan fala assim, é mais fácil aprender japonês em braille. Meu Deus. Agora você imagina, aprender japonês é difícil. Agora em braille, como é que o cara lê aqueles sinais? Também, eu sempre tive essa curiosidade, eu vou um dia perguntar para um japonês, eu acho que eu vou entrar lá, como é que é o braille? Ou na inteligência artificial, sei lá, em algum lugar eu vou perguntar. Como é que é esse negócio de japonês em braille? Certo? Então, deixa eu entrar na nossa matéria logo. Eu só quis fazer essa introdução. Vai juntar com a introdução do outro vídeo e assim vai. Certo? Introdução. Então deu para você entender que a figura de linguagem
Nós fazemos ela de português para o inglês e eu vou fazer um outro trabalho que é agora usando o mesmo material aqui, fazer do surdo para o português, né? Então tá falando que você pega uma língua lá, você fala assim, por exemplo assim, em inglês, por exemplo assim, deixa eu ver uma figura de linguagem. Inclusive eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Eu tenho um livro aqui, como é que você diz, como é que você diz how do you say in English, né? Eu nem apresentei esse livro, mas vou apresentar esse livro aqui. Porque eu gosto desse livro exatamente disso, porque você tem aqui fazer assim, vou dar exemplo, fazer, em inglês fala fazer cena, aqui fala fazer escândalo, olha só, fazer cena. Se você fizer isso na mão, está fazendo cena. Não faz sentido, né? Não fazendo cena. Quer ver? Pagar uma visita, em inglês fala to pay a visit, né? Então, pagar a visita. Pagar a visita. Você tem que pagar para... No surdo, obviamente, tem que pagar para visitar você? Não, é forma de... Olha, presta atenção, vamos perguntar se tem que pagar, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque... Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Embrulhar. Você fala, você está me embrulhando, hein? Olha só que interessante. Nossa. Aí ele aprende o papel. Tem papel e vai embrulhar o presente. Aí alguém está embrulhando, né? E aí, coisa assim, o que é isso aqui? Tá mancando. O cara tá mancando, isso aqui é um cara que manca. Tá andando, mas tá mancando. Mas você fala assim, você tá mancando comigo, hein? Mas o que quer dizer o cara que tá mancando? Por que fala que o cara tá mancando com o outro? Tá dando mancada em algo que, tipo, me prometeu e não tá cumprindo, algo assim, né? Não, tudo bem. Isso aí é o que a gente entende, mas por que usa mancar? Isso aqui é mancar. Eu faço assim pro surdo. Se eu fizer pro surdo, você tá mancando comigo, hein? Mancando. Faz sentido isso? Isso que eu quero que você entenda. Não faz sentido. Você, você tá mancando, Tá mancando comigo. Certo? Sim. Agora, Que mancada. em terra de cego, quem tem um olho é rei. Agora, lugar de cego, se você tem um olho só, um olho que vê, você agora é rei. Aí o cara fala, então eu vou lá para esse país, que eu tenho os dois olhos, você é o rei. Né? Então tá aqui. Então, eu estou usando algumas frases aqui, que são expressões idiomáticas, mas de certa forma também algumas figuras de linguagem. Tá aqui. Posso usar esse livro aqui também, para nos ajudar. Vamos lá? Então vamos aqui. Eu vou compartilhar com você a minha tela. Vamos aos poucos. Se você tiver alguma pergunta, você me faz. Depois eu vou enviar para você. Cadê o negócio aqui? Depois eu vou enviar para você acho que é aqui. Eu vou enviar para você o link, tudo bem? Não faz mal se você assistir sozinha, ir para frente, para trás, depois chegar na próxima aula, tem uma pergunta, fica à vontade, certo? Então nós vamos fazendo aos poucos aqui. Eu vou passar. Como é que eu vou fazer? Eu vou passar literalmente como que ficou. Porque você tem a palavra também, tem o vocabulário, que você vai ver, os verbos, vocabulário e tal. Depois eu vou fazer, no caso, a Libras, a portuguesada, e depois nós vamos passar para a Libras mesmo, do jeito que deve ser. A Libras mesmo, gente. Outra coisa, esse povo está sacaneando o surdo, porque estão mudando todas as Libras aí, os sinais aí, a gente precisa tomar cuidado. Libras ela é a reconstrução, a sequência é a sequência do pensamento, não é a sequência do português, certo? Então, nós já falamos sobre isso. Faz favor, hein? Vamos lá. Vamos junto aqui. Tem alguém me chamando? A Sônia levantou a mão? O que você quer falar? Alguma coisa? Já foi. Eu já perguntei. Agora que chegou o sinal, acho que ia acabar a aula e essa mão não quer levantar. Então vamos lá. Tá conseguindo enxergar? Ouvir? Não tá vendo, não? Não tá vendo nada?
Será o Benedito? Só tô ouvindo. Mas tá vendo, você não tá não? Não. Ué? Ah, pronto. Já arrumei aqui no meu celular. Agora sim. Que susto agora, hein? Você me deu um susto agora. Que o negócio tá aqui, tá aparecendo um negócio ali. Deixa eu ver. E você consegue ouvir? Sim. Então vamos lá, pronto. Agora eu vou voltar de novo aqui. Primeira coisa, de figuras de linguagem vocês começam a estudar desde o 9º ano, igual eu falo sempre com vocês, e vai até o 3º ano do ensino médio, porque é uma das matérias que mais cai no Enem e demais. Então nós vimos aqui, o que é isso aqui? O Enem. A moça tem a voz, tem um áudio aqui, você vai prestar atenção no que ela está falando, vai pegar os sinais que você já conhece, aqueles sinais que você não conhece devem ser os sinais que ela está falando. O que é isso aqui? Isso aqui é o Enem. Né? Então também, aqui tem a prova, não sei como é que falava a prova, agora você sabe. A voz está quase junto com, a prova está quase junto com os sinais. Isso aqui é a prova de exame, né? Isso aqui é a prova de provar alguma coisa, né? Prova, entendeu? E nós temos aqui as figuras de linguagem. 3 sinais. 1, 2, 3. Faz assim porque a compreensão do pensamento. Pensamento. A compreensão do pensamento. Tudo bem? Então vamos lá. Concursos aí, nível técnico, escola federal e assim por diante. Então, o que é a figura de linguagem? Figuras de linguagem trabalha-se muito a conotação, o sentido conotativo da palavra. O que significa isso? O sentido figurado. Então, veja bem aqui, olha só. A primeira que nós temos aí é a de pensamento. O que é o pensamento? O que são as figuras de pensamento? Vocês vão anotar a definição aí que eu trouxe hoje para vocês, tá? Vocês vão acompanhar no caderno junto com a explicação. O que é a figura de pensamento? São figuras de linguagem que têm como objetivo aumentar a expressividade da mensagem, ou seja, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a questão da sua expressão, do jeito como você quer passar a informação. Então, o próprio nome indica figura de pensamento. É a forma como você pensa, o autor pensa, o poeta pensa. Então, olha o nosso primeiro caso aqui, ó. Então, deixa eu só dar uma parada aqui. Até porque depois eu tenho que editar, né? Porque ficou um tempo falando, mas gravou também ali. Então, vamos lá. A figura do pensamento. Nós temos as 4 formas das figuras, né? As 4 formas. Que é a figura do pensamento, a figura das palavras, né? A semântica, a construção das palavras. Nós temos as figuras de construção, estrutura, ou a própria construção, e a figura de som, que foi aquela que eu destaquei no começo, que é a figura de som. Então, na figura de pensamento, vamos falar assim, que para o surdo também é diferente. Por que é diferente? Porque a forma de pensamento, a forma de construir o pensamento é diferente. O dia que você conseguir entender isso, você vai dar valor para os surdos. Para que você possa considerar. A pessoa quer que o surdo escreva o português certinho. Ele não vai escrever certinho o português. Porque ele não tem uma experiência auditiva do português. Como nós temos desde quando éramos crianças, certo? Então, cuidado. Quero que o cara escreva. Como é que você vai escrever? Nós precisamos tomar cuidado com isso, certo? Deixa eu voltar aqui, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Figura de pensamento, antítese. Antítese, pessoal, muito cuidado, porque é a aproximação de palavras ou expressões que têm ideias contrárias. Vocês podem estar marcando essa expressão, ideias contrárias aí no caderno. Nosso exemplo, aquele fogo em sua face apagava-se com o gélido coração. Quais são as ideias? Fogo e coração gélido. Face pegando fogo e o coração frio. Ideias contrárias. Fogo e gelo. Ok, deixa eu só dar uma parada aqui. Aí ela fala do antítese, se você prestar atenção, ela ficou sinal de antítese. Aí você tem aqui, então, o contrário, né? Ó, tá aqui, ó. As duas mãos aqui, contrário, um está ao contrário do outro, é a antítese. Então, é o lado contrário, a ideia contrária.
Ao contrário, no sentido de que o fogo e o gelo, né? Como é que o fogo e o gelo, né? Uma coisa assim meio atrapalhada. Então, lembra que nós falamos já na nossa aula, embora eu já fiz isso no vídeo anterior, mas eu vou repetir. A construção o verbo vai no final. Então, nós temos aqui os 3 substantivos que nós temos. O fogo, nós temos a face e o coração. Então, vamos ver. O fogo estava na onde? Na face. Então, você pega o fogo, coloca o fogo na face e o coração frio. O que aconteceu com o fogo? Apagou. Pronto, você traduziu a frase. Você interpretou a frase. Lembra que eu falei? Começa com substantivos, vai até chegar no verbo. Então fica simples, ficou muito assim, mais simples de você entender. O fogo que estava no rosto, o que aconteceu? O gelo apagou. O gelo que está no coração, né? O coração estava o gelo, apagou. Vem cá, Jorge. Tudo bem até aí? Depois você assista o vídeo de novo. Se tiver alguma pergunta, você pode me fazer. Eufemismo. Olha só, o que é o eufemismo? Nós vamos usar palavras suaves para falar algo ruim. Então, antigamente falava lá que fulano morreu, não falava que fulano morreu. Fulano subiu para o céu, fulano vestiu paletó de madeira, para designar que o fulano morreu. Olha o nosso exemplo. O nobre deputado faltou com a verdade. Em vez de eu colocar o nobre deputado falou mentira ou mentiu, que fica uma palavra muito pesada, eu vou colocar que ele faltou com a verdade. Então, isso aí é o eufemismo. Nós podemos empregar muito isso nas redações para enriquecer. Eu não vou colocar lá que, infelizmente, a maioria dos políticos são corruptos, são ladrões, que não sei o quê. Você pode colocar que, infelizmente, a maioria dos políticos não agem com honestidade. Isso aí é um eufemismo. Em vez de eu colocar que é corrupto, que é ladrão, que é bandido, que é isso e aquilo. Ok, então vamos lá. Vamos trabalhar agora com o eufemismo, né? O eufemismo que é o sinal, se você prestou atenção, ela fez assim. Então você vai ter que trabalhar muito com a sua percepção também para achar o sinal ali. Ela fez o sinal, o que é eufemismo? E a antítese, qual que é o sinal mesmo? Então você tem aqui a antítese, né? A antítese, que é a mão assim, e tal. Então nós já vimos 2 aqui, que é a antítese, e agora nós vimos o próximo que nós vimos foi o eufemismo. Suavizar uma situação. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ei, olha só, eu tô gorda, né? A pessoa vai, gorda, assim, eu tô gorda. Aí você olha assim e fala assim, oh, não, você não tá gorda, você tá fofinha, é coisinha. Né? Para não falar que tá gorda, fala que tá fofinha. Mas o fofinho também quer dizer que está gorda, né? Então, a gente usa algumas palavras assim para não magoar a pessoa. Você entende? Você não acertou as questões. Se ele não acertou, ele errou. Né? O cara não mentiu, ele faltou com a verdade, mas quando ele chega na casa dele, que ele faltou com a verdade, o cara mentiu, falou que eu menti, entendeu? Teve um homem que chegou uma mulher de burra, mas ele falou assim, o seu cognitivo não corresponde a não sei o que e tal e tal. E a mulher ficou pensando, assim, até copiei a frase, a mulher pensou, falou assim, mas você me chama de burra, meu cognitivo ele não é capaz de absorver não sei o que, entendeu? Então, é uma forma, o eufemismo é uma forma de você açucarar. O cara até usa assim, né? Uma forma de açucarar. Entendeu? Ixi, minha irmã quer falar comigo, a segunda vez que ela me toca. Eu tenho até medo quando essa minha irmã lá. Ela me liga. Vamos lá. A gente já tá meio velhinha assim, a gente fica meio assustado, né? Deus que ajude, que não seja nada que eu estou pensando. Então vamos lá. Então você viu que o eufemismo e a antítese, né? Eles vão trabalhar muito, inclusive, com a forma que você entrega uma frase. Entendeu? Vamos dizer assim, ela tem uma certa
como é que eu ganhei uma palavra bonita que eu gosto, ela tem uma espécie de um cuidado, assim, né? Uma delicadeza, entendeu? Para que a pessoa não se sinta muito ofendida, aquela coisa. Então você tem esse fino trato, né? Essa palavra, esse fino trato para não magoar. E várias vezes já fizemos isso, né, Sônia? A gente vai falar uma coisa, a gente não quer, entendeu? Você não quer falar que o bolo ficou muito, tá sonso, ou tá assim, como é que tá meu bolo? Ai, tá bom, mas tá faltando um pouquinho só de, né? Tá bom, mas tá faltando, né? Aquela coisa toda. Jóia. Então, deu para entender aqui. Legal. E agora vai falar sobre a gradação. Vamos lá? Caso é a gradação, ou seja, é a maneira como ascende ou descende as ideias organizadas na frase. Ou seja, há uma gradação, ou vai subir ou vai descer. Olha só, respirou e pôs um pé adiante, depois outro, está dando uma gradação. Olhou para o lado e o caminhar virou trote, que virou corrida, que virou desespero. Então ele respirou, andou, olhou, virou, caminhou, trotou e depois virou corrida. Então houve uma gradação de acontecimentos, de ações nessa frase. Nascer, viver, morrer é uma gradação. Ok. Deixa eu dar uma pausa aqui. Você reparou interessante que a gradação, né? Que assim, não, a gradação. Lembra que nós falamos? Psicomotora, gesto visual, que é o último? Sequencial, não é isso? Isso. Então a gradação tem muito a ver com aquilo que eu falo sempre, certo? Mas só que a gradação, ela, no caso do português, ela pode ser crescente ou decrescente, certo? Presta atenção que eu vou falar. Na Libras, a gradação ela é sequencial, certo? O que é sequencial? Você tem uma questão de sequência temporal, tempo, e sequência lógica, que ela falou, nasceu, viveu e morreu. Morreu. Eu nunca vi falar que o cara morreu, depois ele nasceu, depois ele viveu. E nem que ele viveu, nasceu, depois morreu. Né? Então, essa ordem já é uma ordem... É uma lógica. Uma ordem lógica. Ninguém vai mudar. O cara entendeu? Morreu. A não ser Metusalém, que apareceu lá. Isso aí é outra... É milagre de Deus, né? Tem Metusalém lá que apareceu, tem fulano e tal. Entendeu? O próprio... Como é que é o nome do Lázaro. Melquisedeque. É Melquisedeque que apareceu do nada. Tem um... Aí é bíblico, caso histórico, bíblico, entendeu? Sim. Mas no normal, a sequência normal da vida é essa. E algumas coisas é o começo, o meio e o fim. Né? Alguns filmes, você reparou que alguns filmes ele começa no fim? Eles começam no fim, depois ele vem explicando o que aconteceu, por que chegou naquela situação. Você acha que é fácil para o surdo entender? Que vai remontar, depois vai remontar para chegar naquela situação? Você lembra que você falou, eu não pensei sobre isso, mas você já parou de pensar que alguns filmes, alguns filmes vão para trás e voltam para frente. Vai para trás e volta de novo. Entendeu? O cara, até eu, que não sou surdo, às vezes eu falo assim, não estou entendendo, porque o filme vai mostrando o passado, o que aconteceu, aí a pessoa lembra de alguma coisa, né? Quando ele conheceu a pessoa, depois volta, depois aí vai, depois dá um negócio lá, fica pensando e tal. Então, a sequência, ela é sempre uma sequência lógica. Que nem no caso aqui, voltando naquela frase, entrou o comercial aqui, vou passar o comercial. Não adianta querer tirar o comercial. Não adianta querer tirar o comercial, que ele não sai. Então vamos lá. Aqui. Respirou. Pôs um pé adiante. Depois o outro. Olhou para um lado. Olhou para o outro. E o caminhar virou um trote.
Agora eu vou trotar, porque até é o seguinte, tem o cavalo que trota, cavalo, não sei se o burro trota também, que virou uma corrida, que virou um desespero, né? Então você viu uma coisa interessante. Agora, o intérprete que usa a sua imaginação, intérprete de imaginação, ok? Surgiu aqui uma ideia, respirou. Depois o que? Virou o quê? Pôs um pé adiante, pôs outro pé adiante, olhou para um lado, olhou para o outro, né? Aí caminhou. O caminhar virou o quê? Trote. E o trote virou uma corrida. E uma corrida que virou um desespero. O que eu fiz aqui? Eu usei uma arte aqui, né? Não sei se todos os intérpretes vão conseguir fazer isso. Mas eu usei o mesmo sinal com a mão. Mesmo sinal. Para fazer. Respirou. Respirou, o que aconteceu? Colocou um pé adiante. No pé virou uma pata. Que colocou o outro pé. Aí depois ele correu. Na verdade, olhou para um lado, olhou para o outro, depois caminhou, depois ele correu. Eu estou usando a mesma configuração de mão. Só que a configuração de mão, que serviu para respirar, é a mesma que colocou um pé adiante, depois colocou o outro pé adiante, olhou para um lado, olhou para o outro, né? Depois ele caminhou, e o caminhar virou um trote, que virou o quê? Uma corrida. Virou uma corrida que virou um desespero. Eu estou trabalhando agora com a figura de linguagem com o surdo. Eu tentei me aproximar um pouco mais da forma dele entender. Que ele, na cabeça dele fala assim, interessante. Ok, então respirou, que é o mesmo sinal. Esse respirou transformou num pé que foi para cá, num outro pé que foi para cá, olhou para um lado, olhou para o outro, caminhou, eu ando devagar, o caminho virou o quê? O trote que virou o quê? Corrida, e que depois virou, olha, não mudou nada. Mudou o desespero. Essas perspicácia que o intérprete precisa ter. Entendendo? Ao mesmo tempo que eu fiz uma adaptação do texto em português, eu fiz uma adaptação para um raciocínio mais próximo para o surdo. Talvez ele vai perceber isso. Fala, olha, a mão não mudou. Certo? A mão não mudou. Então nós temos a sequência ali. Também não mudou a ideia do texto. Tudo bem? Sim. É fácil fazer isso? Estudar, você tem que estudar. Às vezes eu faço assim, já meio de lance. Às vezes eu termino uma tradução, às vezes, como faço simultaneamente, que na hora, né? Depois eu chego em casa e falo, puxa, eu poderia ter feito assim. Então, mesmo que depois que às vezes eu estudo, também depois eu faço, depois eu falo, eu poderia ter feito assim. Mas isso acontece. A gente vai sempre analisar o nosso trabalho e ver que você pode melhorar o nosso trabalho. Inclusive a inteligência artificial trabalha dessa forma, né? Ela monta uma cópia, depois ela começa a arrumar a cópia da cópia. Por isso que chega à perfeição. Uma aula também de inteligência artificial que eu estou estudando também, né? Vamos lá. A gradação. Segundo aí, ó, ironia, eu tô até comentando. A ironia. Eu quero que você preste bem atenção, que eu vou terminar aqui na ironia. Depois eu vou enviar para você o link. Você vai continuar. Mas qual que é a diferença de você fazer junto comigo? A diferença é essa, de eu mostrar como que você faria isso para o surdo. Porque a Libras Vale lá, eles estão explicando para o surdo o que é. Mas sim. Entendeu? Mas como é que entende isso? Como que entende isso? Por exemplo, quer ver se vai entender logo. Vamos lá. Tentei aí na correção, não sei se foi com o terceiro ano, acho que foi com o primeiro ano. Questão de ironia e de humor.
queira trazer humor, não, tá? Então, olha só, é sempre a intenção de fazer uma crítica. E no caso aí, muitas vezes, você tem que ter o conhecimento prévio daquele assunto para entender a ironia. Olha só, o presidente Lula é o mais culto e bem informado de todos os presidentes. Ai, só faltava essa agora. Então, vamos ver. Aí você tem o sinal aqui. Aqui, ironia. Bate aqui, ironia. Certo? Porque, na verdade, você quer, muitas vezes com a ironia, eu faço a diferença da ironia, piada, sarcasmo, tal, tal, que a ironia, na verdade, no caso, ela, por exemplo, ela traz uma realidade, que o que você está falando é real. Certo? É uma coisa que existe, não está inventando. O humor você pode inventar, ou você pode também usar de ironia, né? Por exemplo, ver isso daí. Mas, por exemplo, no caso da ironia, a figura consiste em dizer com intenções sarcásticas, né? Que existe, sim, uma diferença de ironia e sarcasmo. E zombaria, né? Ou zombarias, né? Acho que é zombarias. Exatamente o contrário do que se pensa. Então leva a pessoa à ironia, sarcasmo, entendeu? Tipo, então vamos lá. Tá frio lá fora? Não, tá não. Tô de blusa, touca, com meia, com luva, e você pergunta, tá frio? Fala, não tá não. A resposta é, então por que você tá encapotado desse jeito? Né? Tá ao contrário. Ironia. É o contrário, exatamente, é o contrário do que você está querendo dizer. Certo? Aí você fala assim. Né? Tá quente? Tá pelando. Né? Porque o gesto que eu fiz não é do quente. Então, a ironia vem ao contrário daquilo que se está se aparentando. Certo? O cara chega de Fusca no serviço e você fala assim pra ele: é verdade, falaram pra gente que você é milionário. Ele fala, claro, você tá vendo aí. Ele mostra o Fusca, quer dizer, na verdade, ele falou que ele é, mas ele mostra o Fusca. Eu falo assim, você é milionário? Claro que eu sou, tá aí. Entendeu? Então, a fala, aí, Sônia, aí, meus caros amigos ouvintes, é aí que acontece a porcaria, porque o que você fala é uma coisa, mas a real é outra coisa. E aí o surdo fica assim, quando você faz uma ironia, sarcasmo, o surdo fala, mentira. E outra coisa, ele fala que você está mentindo, acabou. Mentira. Às vezes você arruma até uma confusão com os surdos quando você usa. Cuidado se você não sabe usar a ironia, sarcasmo, a picardia, qualquer coisa, qualquer figura de linguagem, que você vai ter uma dificuldade com os surdos, porque ele pode interpretar mal. Tudo bem? Então vamos lá. Ironia. O cara fala assim, o Lula é o mais culto e bem formado de todos os presidentes. Só que ele está lendo ali. Só que a questão das figuras de linguagem, 99,9%, elas vêm da forma que você fala. Entendeu? É aí que vem a questão. Quer um café preto? Quer um café preto? Quer um café preto? Quer um café preto? Quero, tá vazio. Ok. Então vem as quatro formas que eu apresentei o café. Primeiro, quer um café preto? Quem que é preto? A pessoa que está falando. Sim. Quer um café preto? Quer um café preto? Quer um café preto? Quem que é preto? A pessoa ou o café? Quer um café, aí é o café. Ok. Tem esse detalhe do um café também. Quer um café? Não vou te dar 2 cafés, eu vou te dar um café.
Agora eu quero que você me explique com toda sinceridade, olhando nesses meus olhos verdes. Mãe. Como é que o surdo... Aqui? Não, aqui. É esse mesmo, esse aqui mesmo, ó. Como é que você quer que o surdo pegue essa... entendeu? Isso aqui, te falo, olho verde, mentira, não. Então eu estou usando de ironia. Como que é que o surdo, que você quer que ele perceba a diferença, que quando ele lê está escrito, você quer um café preto. Você quer um café preto? Você quer um café preto. Então muda a entonação, às vezes muda a pontuação também, você tem uma diferença da entrega daquilo que você quer. Tudo bem? Então você vai assim, quer um café preto? A pessoa é preta. Quer um café, ok? Sem leite. Aí como já mudou? Quer um café, ok? Sem leite. Leite não tem. Na mão fica diferente. Entendeu? Na forma de entregar para o surdo fica diferente. Porque se você vai ouvir alguém falar assim, quer um café preto? Você fala assim, quer um café preto? A pessoa é preta, o cara é preto. Cara. Aí você fala assim, quer um café preto? Quer um café? Ok, leite não tem. Quer um café preto? Quer um café só. Um só. Então a ênfase é um café. O jeito que fala, a entonação que fala. Você viu como que a figura de linguagem, o intérprete precisa estar atento na entonação, do jeito que fala, pegar essa por exemplo, perspicácia, pegar essa... Você entendeu? Ah, entendi o que ele quer dizer. A mãe da gente fala assim, espera só a visita sair. É uma frase, gente, eu vou ficar a vida inteira fazendo esse estudo aqui. Olha só, espera só a visita sair. Aonde que está, o que vai acontecer quando a visita sair? Eu já chorei muito com essa frase antes da hora. Vocês estão entendendo? Então, se a mãe do surdo fala assim, espera a visita ir embora, não vai fazer sentido. Não vai, gente. Não adianta. Não adianta você querer me convencer. Não vai fazer sentido. Eu fico pensando, espera a visita ir embora. Mas ele fala assim, mas espera agora, quero comer agora. Não, espera a visita ir embora. Mas espera a visita ir embora. E olha assim. Esse olho, ó. O olho já vai, né? Esse olho assim, tipo. Entendeu? Então o que acontece? Eu quero comer algum fome. Vai apanhar. Vai pra lá. Pronto. Ela espera a visita ir embora. Entendeu? Ela espera a visita ir embora é assim, ó. Entendeu? Não fala espera a visita ir embora porque não vai fazer sentido. Porque você quer comer agora. Esperar a visita ir embora. Não, esperar a visita ir embora é pra você entrar no corpo. Então tá aí. Embora que hoje em dia fala que não pode mais, né? Mas entendeu? O Lula é o mais culto e bem formado de todos os presidentes. Agora, mentira. Você pode usar isso para terminar a frase, explicar. Gostei da sua participação, que na verdade seria isso aqui. Eu posso até falar. Mentira. Entendeu? Você mesmo pode falar e depois já falar mentira. Para não deixar que outros falem que é mentira. Tudo bem? Ou você pode entregar a frase. Falar assim, Lula é o presidente que não tem certificação. Pronto. Mas só que está lendo uma coisa aqui, certo? Que não faz sentido com aquilo que você interpretou. Mas você fala, é o português. Pode ser que quando um dia alguém, presta atenção, intérprete, aí o surdo, ele não contente com a sua interpretação, já aconteceu
Já aconteceu comigo. Ele não contente com a sua interpretação, ele leva para alguém e fala assim, Camilo falou, Lula, é burro. Não tem. A pessoa que lê ali, que souber entender de Libras, ele vai olhar e falar assim. Aí ele vai olhar o que eu interpretei e vai falar assim, tá certo. Que na verdade é isso que quer dizer, entendeu? Quer dizer o texto. Daí o surdo fala, tá certo? Tá certo? Tá bom, tá certo. Caminho certo. Entendeu? Então, fica naquilo que é certo. Fica naquilo que é certo. Mesmo que se levar para alguém, ou tiver... E outra coisa, não só levar para alguém, isso aqui, mas se de repente em tribunal ou no Enem, em algum lugar, alguém contestar a sua interpretação, a pessoa vai olhar e falar assim, não, o intérprete fez certinho, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Entendendo? É uma figura de linguagem. Então, a figura de linguagem você pode deixar ela do jeito que está, explicar depois que é uma figura de linguagem, você pode já neutralizar a figura de linguagem, ou você pode, como é que eu vou dizer assim, brincar com ela também, né? Trazer talvez alguma coisa assim que ilustre melhor, né? Que ilustre melhor. Tudo bem? Esse é o que eu tinha para passar hoje. Eu vou enviar para você o link. Vou enviar também a gravação, que deu 56 minutos. Já tenho que parar, que eu tenho mais outra aula agora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ih, deixa eu fechar aqui também.